bom dia, tudo bem? Hoje eu vou estar falando de um tema também importante, na minha opinião. Como se vocês viram o vídeo anterior, eu falei, a diferença de quem serve a Deus na lei e quem serve a Deus na graça. Hoje eu vou estar falando as promessas que tem para Israel e as promessas que tem para a igreja, pois a Bíblia também faz diferença. Se você que estuda a Bíblia, lê ela, você vê que tem bastante promessas, muitas promessas na Bíblia. E tem algumas promessas que são incondicional, ou seja, aquelas que não dependem de nenhuma atuação humana. Por exemplo, fazer de Abraão uma nação. Foi Deus que prometeu, não dependia de Abraão. Da descendência de Davi, ele levantar um rei para sempre, que no caso é Jesus. A salvação, por exemplo, é um processo incondicional, que quem atua, quem faz é Deus. Por isso que eu fiz um vídeo, que a salvação é garantida e não podemos perder, porque depende de Deus. E no Antigo Testamento tem bênçãos e maldição, que eram condicionadas à atitude do povo. Se eles obedeciam, eles eram abençoados. Se eles não obedeciam, eles eram amaldiçoados. Então, existem as promessas para os judeus e existem as promessas para a igreja. Eu vou primeiro estar dando essa introdução, falando lendo alguns textos para a gente começar, para vocês terem como base. Primeiro eu quero ler Romanos 9 e o verso 4. Capítulo 9, capítulo 10 e o capítulo 11, Paulo só fala de Israel nesse livro de Romanos. E ele fala nesse capítulo 9 que as promessas são de Israel. O verso 4, Romanos 9, 4. O povo de Israel, que significa, deles é a adoção dos filhos, deles é a glória divina, as alianças, a concessão da lei, a adoração no templo e as promessas. O verso 5. Deles são os patriarcas, e a partir deles se traça a linhagem humana de Cristo, que é Deus acima de tudo, bendito seja para sempre. Amém. Então fica muito claro que as promessas são para os judeus. Muitas das promessas que a gente ouve pregando nas igrejas, as pessoas falando, não acontece muitas das vezes na vida dos irmãos, porque Deus não prometeu nada disso para a igreja. É claro, se Ele quiser fazer alguém rico, Ele faz, eu não estou limitando Deus. Mas existe diferença, das promessas e maldição que são para Israel e das promessas que são para a igreja. Por exemplo, Judas, o que era cuidava do financeiro, do ministério de Jesus, ele era ladrão e Jesus sabia. No Antigo Testamento, uma pessoa que agisse daquela forma, ela ia ser morta, Iria ser apedrejada. No caso, se você for ver a mulher adúltera em João 8 ou em João 4, a mulher samaritana, você vê como que Jesus agiu diferente. Se fosse na lei, no Antigo Testamento, a mulher ia ser apedrejada, não ia ter conversa. Mas você vê que Jesus não age assim, porque para a igreja, que é nós no caso, as promessas são outras. E se você for ver, Jesus, vamos olhar para a vida de Jesus. Ele primeiro que tinha mulheres que sustentavam o ministério dele. Leia aí em Lucas 8, do verso 1 ao 3. Olha o que diz. Depois disso, Jesus ia passando pelas cidades e povoados, proclamando as boas novas do reino de Deus. Os 12 estavam com ele.
e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e doenças. Maria, chamada Madalena, de quem havia sido saído 7 demônios, Joana, mulher de Cusa, administrador da casa de Herodes, Susana e muitas outras. Essas mulheres ajudavam a sustentá-los com seus bens. Para você ter ideia que as promessas são tão diferentes, por exemplo, quando Jesus foi pagar o imposto, o que ele precisou fazer? Ele precisou pescar um peixe e no peixe tinha uma moeda. Você vê que financeiramente Jesus e os seus discípulos, as pessoas que ele escolheu, não era abençoado financeiramente, porém era abençoado espiritualmente. E essas que são as promessas do Novo Testamento para a igreja, promessas espirituais, que é totalmente diferente das promessas de Israel, que era material. Olha o que diz em Mateus 17, o verso 27. Mas para não escandalizar-vos, vá ao mar e jogue o anzol. Tira o primeiro peixe que você pegar. Abra-lhe a boca e você encontrará uma moeda de 4 dracmas. Pega e entregue a eles para pagar o meu imposto e o seu. E você vê tem muitos outros textos, né? Por exemplo, Jesus, quando foi entrar na entrada triunfal de Jerusalém, ele teve que pegar um jumentinho emprestado. Ele teve que pegar emprestado. Outra coisa, para a última ceia, para ser ceada, ele teve que pedir emprestado um local. E quando ele ia pregar nos lugares, por exemplo, ou quando ele ia atravessar o mar lá de Israel, lá na época, que era aproximadamente tem 22 quilômetros de comprimento, ele pegava os barcos dos discípulos emprestado, ou quando ele ia pregar. No caso, você vê que quando Jesus era tão abençoado espiritualmente que ele fez a multiplicação dos pães e peixes 2 vezes, mas você vê que toda vez que saía tinha pouco pão, tinha pouco peixe. Por quê? Porque financeiramente eles não tinham, que é totalmente diferente da época de Davi. Davi era rico, Salomão era rico, Jó era rico, Abraão era rico, mas todas essas pessoas, comparadas aos pagãos, era pobre. Por exemplo, Herodes na época de Jesus era rico, o Faraó na época de José era rico, José se tornou rico, mas as promessas do Antigo Testamento era financeiramente, era materialmente, e quando os castigos vinham era fisicamente. No Novo Testamento não, no Novo Testamento as promessas são espirituais, o castigo é espiritual. Tudo bem que está escrito lá em Gálatas 6,7, tudo que o homem plantar ele vai colher. Enfim, mas no Novo Testamento, as promessas, por exemplo, financeiramente, fala 2 coisas. Primeiro, que aquele que não trabalhar não deve comer. Você vê como que muda tudo, que depende de você trabalhar. E isso Deus não vai descer do céu para fazer você trabalhar, estudar. Enfim, olha o que dizem na segunda carta de Tessalonicenses, o capítulo 3, o verso 10. Paulo, ele recomenda para a igreja, quando ainda estava com vocês, ordenamos isto: se alguém não quiser trabalhar, também não coma. Então, se você for olhar, as promessas do Novo Testamento são espirituais. A do Antigo Testamento são materiais. E tem diferença entre promessa para Israel e promessa para a igreja. Se você for olhar o Novo Testamento, eu encontrei uma bênção que fala, que é em Filipenses, que Deus suprirá todas as vossas necessidades em glória, ou seja, é espiritual. Mas para entender melhor a diferença das promessas de Israel e das promessas para a igreja,
Vamos ler um texto que é Levítico 26. Olha como que tem diferença. Eu vou tentar fazer uma comparação. O que estava prometido para Israel e o que tem de similar para a igreja, que é o que está no Novo Testamento. É Levítico 26. A gente vai ler do verso 3 ao verso 6. Do verso 3 ao verso 13. Então, a primeira promessa para Israel, de Levítico 26, aí, ó, se você for ler, vamos ler o verso 3 primeiro, Levítico 26, verso 3. Se vocês seguirem, ó, ver como que é condicional. Se vocês seguirem os meus decretos e obedecerem os meus mandamentos e os colocarem em prática, aí fala o que vai acontecer, que é condicional essas promessas. Do verso 4 ao verso 5, é uma promessa sobre alimento. Olha o que diz o verso 4 e o verso 5. Eu lhes mandarei chuva na estação certa, e a terra dará sua colheita, e as árvores do campo darão o seu fruto. O 5. A debulha prosseguirá até a colheita das uvas, e a colheita das uvas prosseguirá até a época da plantação. E vocês comerão até ficarem satisfeitos, e viverão em segurança na terra de vocês. Então, essa era uma promessa literal. Deus prometia que não ia faltar alimento e que ia mandar chuva. Se você for olhar aqui no Brasil, nos dias atuais, olha na parte norte e nordeste do Brasil, você vê que tem seca. No nordeste lá está aproximadamente uns 5 anos, uma seca brava. Aqui, até uns 2 anos atrás, aqui no sudeste, você olha que teve racionamento, está tendo racionamento lá em Brasília. Por que isso? Porque hoje é diferente. Hoje as promessas são espirituais. Você vê que se você for lá na Síria, na Somália, você vê que o povo passa fome. E aqui em São Paulo também, o povo passa fome. E tem muitos irmãos que passam necessidade. Então, olha aqui o que Deus promete para a igreja. No Novo Testamento, você vê que sobre alimento, ele falou para Israel que não ia faltar, que está lá no Antigo Testamento. Agora, para a igreja, a questão de alimento é espiritual. Tem 2 textos no Novo Testamento que falam isso. O primeiro texto é a carta de Pedro, primeira carta de Pedro, capítulo 2, verso 2. Olha o que diz: desejai o puro leite espiritual, como crianças recém-nascidas, a fim de crescerdes por intermédio desse alimento para a salvação. João 6,35. Olha o que Jesus falou. Diante disso, Jesus ministrou-lhe: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim jamais terá fome, e aquele que crê em mim jamais terá sede. E no caso de João 4, Jesus falou que era a água, né? Que se alguém bebesse daquela água, nunca mais teria sede. Então, se você for ver, tem diferença, não tem? Para a igreja é espiritual, para Israel é material. Na continuação do verso 5 de Levítico, volta para Levítico 26. O verso 5 e o verso 6. Vou pegar a parte final do verso 5 de Levítico 26 e o verso 6. Ele diz na parte final do verso 5: e viverão em segurança na terra de vocês. Aí o verso 6: estabelecerei paz na terra, e vocês se deitarão, e ninguém os amedrontará. Farei desaparecer da terra os animais selvagens, e a espada não passará pela terra de vocês. Ou seja, era a segurança física que Deus estava prometendo para Israel. Agora, para a igreja, além dele prometer para Israel segurança, ele estava prometendo paz. Ou seja, paz na localidade que eles estavam morando. E segurança física. Não precisava de alarme, não precisava de segurança.
pastor não precisava andar com segurança armado, enfim, Deus prometia segurança e nada acontecia. Hoje, pastor tem segurança, é carro blindado, tem que andar armado, ou tem igreja que tem o vidro blindado para a pessoa poder pregar, para você ver, né, como que tem diferença. Mas Deus não mudou, né? Então, para a igreja, olha a promessa que Deus faz para a igreja, que está no Novo Testamento. Gálatas 5:22, olha o que diz. Entretanto, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade e fidelidade. Ou seja, é uma promessa interna, uma promessa espiritual. Olha o que diz Mateus 10:28. E não temais os que matam o corpo, mas não tem poder para matar a alma. Temei antes aquele que pode destruir no inferno tanto a alma como o corpo. E se você vê os mártires do Novo Testamento, Estevão, você vê que ele morreu, né? Mas ele morreu com paz. E morreu sabendo para onde que ele ia. Você vê Tiago, o irmão de Jesus, também morreu, decapitado. Paulo, Pedro, o próprio Jesus. Você vê que as pessoas morreram, mas a segurança da alma deles, a segurança da salvação, a paz com Deus era tudo interna. E tem diferença. No Antigo Testamento, não ia ter inimigo, ninguém ia tocar em vocês. Vocês podem ver no livro de Josué, quando ele está invadindo a terra de Canaã, ia para as guerras. Só teve aquele episódio de Josué 7, que Acã pegou a capa babilônica lá, a prata lá, o ouro, e eles tiveram uma derrota e alguns soldados morreram. Só que todas as demais empreitadas de invadir, o judeu não morria. Eles iam lá, massacravam todo mundo e não morria nenhum soldado. Porque Deus prometia isso, que eles iam perseguir os inimigos, ia acontecer, ia dar vitória nacional, né? Que é os demais versículos. Mas aqui no Novo Testamento, Jesus morreu, Paulo morreu, Pedro morreu, Tiago morreu, e um monte de cristão morreu martirizado. Por quê? Porque Jesus avisou, vocês não devem temer quem mata o corpo, vão matar o corpo. Já é diferente, mas não tem poder para matar a alma. E olha o que diz Hebreus 13:6. Por essa razão, podemos afirmar com toda segurança: o Senhor é meu ajudador, nada temerei. O que poderá fazer contra mim o ser humano? E você vê que a segurança que Deus promete é interna, é espiritual. E tem um texto de Romanos 8, o verso 35, 38 e 39. Eu vou ler só esses, mas depois você lê lá, Romanos 8, do 27 em diante. Olha o que diz Romanos 8, 35. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a ansiedade, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada. 38. Portanto, estou seguro de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, ao 39, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos afastar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Quer segurança mais que essa? Que ninguém vai me afastar. E digo mais, né? Romanos 7 fala que nenhum pecado me afasta de Cristo, né? Porque Deus é maior que o pecado, maior que o demônio, maior que todas as criaturas. Quer segurança maior que essa? Hoje as pessoas são assaltadas, as pessoas ficam desempregadas, roubam a casa das pessoas, roubam o carro, enfim, acontece tudo isso. Só que aí chega nas igrejas por aí, as pessoas pregam promessas do Antigo Testamento, que é para Israel, não é para a igreja. Aí a pessoa chega lá,
acontece alguma coisa dessa, a pessoa acha, ah não, a palavra de Deus não se cumpriu, eu tô com falta. Aí quando acontece alguma coisa dessa, a pessoa pega e fala uma desculpa, é que você não teve fé, como se dependesse de você essas coisas. Então tem diferença assim do Antigo Testamento para o Novo. Olha o que diz mais em Mateus 5:10 e o 11. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Ou seja, Jesus fala, você vai ser feliz e você vai sofrer perseguição. E o verso 11, bem-aventurados sois vós quando insultarem e perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós, por minha causa. Então, Jesus não está falando que a gente vai deixar de ser perseguido, de ser insultado. Vai acontecer essas coisas. E João 16:33, Jesus fala que no mundo vocês terão aflição. Ele não isenta ninguém. A gente está aqui para sofrer. E Pedro, ainda na carta de Pedro, fala que a gente é bem-aventurado quando a gente sofre pelo nome de Cristo, por ser cristão. E olha o que diz mais. 2 Coríntios, capítulo 11, eu vou ler alguns versos. O verso 9. Mas quando estava presente convosco e passei necessidade... Paulo falando, olha os problemas que Paulo teve. E ele tem 13 cartas, né, no Novo Testamento. Mas quando... É o verso 9, né? Mas... 2 Coríntios 11, 9. Mas quando estava presente convosco e passei necessidade financeira, não me permiti ser pesado a ninguém, pois quando os irmãos vieram da Macedônia, suprindo toda a minha necessidade. Eu imagino um apóstolo precisando de ajuda financeira, né? É o cúmulo. Hoje algumas pessoas dizem que é o cúmulo, não é o fim, né? Que o Filho de Deus não pode pedir emprestado, que ele vai ser cabeça e não vai ser cauda, que ele não vai depender de ninguém. É os que eles falam, né? Só que o que a Bíblia diz, você está vendo que é outra coisa. Em tudo evitei ser um peso para vós, e assim continuei a caminhar. 23. São servos de Cristo? Eu ainda mais. Me expresso como tivesse enlouquecido. Pois, olha o que Paulo fala, trabalhei muito mais. Aí ele fala, o que aconteceu? Se fosse no dia de hoje, um apóstolo desse seria uma tragédia, né? É difícil alguém convidar um apóstolo assim que passa necessidade, tem que trabalhar para sobreviver, e ainda, olha o que aconteceu com ele. Continuando o verso 23. Fui encarcerado mais vezes, ou seja, ele foi preso. Fui açoitado mais severamente, em perigo de morte, várias vezes. O 24. 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites. 3 vezes fui espancado com varas. Uma vez fui apredejado. 3 vezes sofri naufrágio. Passei um dia e uma noite exposto à fúria do mar. O 26. Muitas vezes passei por perigos em viagens, perigo em rios, perigo entre assaltantes, perigo entre meus próprios compatriotas, perigo entre os gentios, perigos na cidade, perigo no deserto, perigos no mar, perigo entre falsos irmãos. Então, você vê que Paulo sofria, né? E passou necessidade, e foi perseguido, foi preso. E cadê as promessas? Ele era israelita. Mas por que não cumpriu a segurança e a paz com ele? Não ia faltar alimento? Ele passou fome, ele diz aí. Ele passou necessidade de dinheiro. Por que Deus deixou de cumprir as promessas? Se você ler lá em Romanos 9, fala que Deus não deixou de cumprir as promessas. Porém, as promessas para a igreja atual, são espirituais, não são materiais. E não tem nenhuma promessa material no Novo Testamento para a igreja. Todas são espirituais. Porque a revelação é progressiva. Jesus Cristo já veio. E você vê que ninguém é melhor que o Senhor, né? Porque Jesus passou necessidade, as mulheres sustentavam o ministério dele, ele pedia coisas emprestadas. E mais, ele falou que não tinha nem aonde reclinar a sua cabeça. E tem pessoas que querem ser melhor que Jesus.
Ó, voltando para Levítico 26, agora vamos ler o verso C, o 7 e o verso 8. Olha o que diz o verso 7 e o verso 8. Vocês perseguirão seus inimigos, e esses cairão a espada diante de vocês. 5 de vocês perseguirão 100, 100 de vocês perseguirão 10.000, e os seus inimigos cairão a espada diante de vocês. O que é isso aqui quer dizer? Que Deus estava prometendo vitória nacional para o povo de Israel. Era a vitória garantida diante dos inimigos. Só que no Novo Testamento, você vê lá que 70 anos depois de Cristo, o Tito invade e destrói tudo. E detalhe, tinha Pilatos, tinha Herodes, tinha César. Você já vê que Israel estava sendo subjugada pelos romanos. Você vê que ele já estava sendo, tinha que pagar impostos, tinha que pagar tributos para a nação romana. Por quê? Porque o Novo Testamento já é diferente já. As promessas são espirituais. Olha o que diz para a igreja. A promessa, não tem promessa nacional para a igreja. Não, e essas promessas são todas espirituais. Olha o que diz 1 João, capítulo 5, o verso 4. Todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo, e esse é o triunfo que vence o mundo, a nossa fé. Então a promessa nacional para a igreja é a fé, é ela que vence o mundo. Sendo que tem um detalhe, né? A pessoa pode ser fracassada aos olhos do mundo. Porque no caso a pessoa não pode ser bem sucedida materialmente. Ela não pode, ela provavelmente não vai ter um bom carro. Provavelmente ela não vai ter uma casa própria. Provavelmente ela vai trabalhar como um peão, como um operário, melhor dizendo. Enfim, mas só que o que vence o mundo é a nossa fé. Só que, e diante disso, por exemplo, aos olhos do mundo, essa pessoa não foi bem sucedida, no caso de Jesus. Se você for olhar nos dias de hoje, um pregador. Jesus teve 12 discípulos, dos 12 discípulos, 10 fugiu na hora do vamos ver, um negou e o outro traiu. E todos davam problema. Se for nos dias de hoje, né, que as pessoas pregam que quanto mais gente, melhor, que tem que encher as igrejas, tem que encher os bancos, você vê que Jesus for se basear pelo que as pessoas falam hoje, ele foi uma pessoa mal sucedida. Pedro também, Pedro foi preso algumas vezes, né? Ele apanhou algumas vezes, ele teve que sair fugido em cima de um cestinho para não ser morto. E quando foi espancado algumas vezes também. Se for olhar pelos parâmetros de hoje que as pessoas pregam, Pedro e Jesus eram pessoas mal sucedidas aos olhos da sociedade, né? Só que a pessoa que é vitoriosa para Deus hoje, uma pessoa bem sucedida, por exemplo, Maria, mãe de Jesus, e José. De todas as pessoas que existiam lá, Deus não escolheu um sacerdote, ele não escolheu uma pessoa rica, ele escolheu José e Maria. E você vê que Jesus nasceu numa manjedoura, não tinha nem lugar para nascer. E era carpinteiro. Se você for olhar aos olhos da sociedade, eram pessoas que não eram bem sucedidas. Materialmente está certo, só que espiritualmente Deus escolheu José e Maria porque eles eram abençoados. Então a pessoa vitoriosa hoje, uma pessoa abençoada hoje no Novo Testamento, é uma pessoa que vence o pecado.
todo dia. Ela vence as tentações, ela dá testemunho de Cristo, ela persevera. Essa sim é uma pessoa abençoada para Deus nos dias de hoje. Diferente do que a gente ouve, né? Que precisa ter para ser alguma coisa. O verso 9, volta para Levítico 26. Olha o que diz o verso 9. Eu me voltarei para vocês e os farei prolíferos. Eu os multiplicarei e guardarei a minha aliança com vocês. O que significa esse verso 9? Falando que vocês vão para Israel, falando que eles teriam bastante filhos, muitos filhos. Apesar que, se você for olhar a sociedade de hoje, as pessoas que têm mais filhos são os cristãos. Porque o mundo secular, o pessoal não quer saber de filho. Mas nem os crentes também querem saber de filho hoje. Só que para a igreja, a promessa é diferente. Olha o que diz João 15,16. Não fosse vós que me escolhesse, ao contrário, eu vos escolhi a vós e vos designei para ides e dar de fruto, e fruto que permaneça. Sendo assim, seja o que for, o que vocês pedirem ao meu Pai em meu nome, ele concederá a vós. E que diz em Mateus 28, né, que é para ir e fazer discípulo. Essa é a promessa para a igreja, que é diferente de ter filhos. Para o verso 10, voltamos para o verso 10 de Levítico 26. Olha o que diz no verso 10. Vocês ainda estarão comendo da colheita armazenada do ano anterior, quando terão que se livrar dela para dar espaço para a nova colheita. O que isso quer dizer? Que essa promessa para Israel tinha que jogar a comida fora para chegar a nova. Ia acontecer isso. Ia sobrar comida do ano passado de tal maneira que você ia precisar jogar fora para poder comer a nova. Agora para a igreja, olha o que diz para a igreja, a promessa para a igreja, que está em Gálatas 2, o verso 20 e o 21. Olha o que diz. Fui crucificado juntamente com Cristo, e desse modo já não sou eu quem vive em mim, mas Cristo vive em mim. Essa é a nova vida que agora vivo no corpo. Vivo exclusivamente pela fé no Filho de Deus, que me amou e se sacrificou por mim. 21. Não torne inútil a graça de Deus, porquanto se a justiça pudesse ser estabelecida pela lei, então Cristo teria morrido em vão. Você vê que no Novo Testamento não vai ter nenhuma promessa falando que vai sobrar. Você vê Paulo lá na igreja de Coríntios, ele tendo que fazer arrecadação para levar para os irmãos de Israel. Os irmãos que estavam passando necessidade. Você vê que os irmãos já começou, os próprios israelitas começou a passar necessidade no Novo Testamento. Não tem nenhuma promessa prometendo que vai sobrar. Não é à toa que Jesus precisou fazer multiplicação do pão e do peixe, né? Continuando, olha em Levítico 26, lê o verso 11 e o verso 12. Olha o que diz. Estabelecerei a minha habitação entre vós e não vos rejeitarei. Andarei entre vocês e serei o seu Deus, e vocês serão o meu povo. É isso que Deus está prometendo para Israel. Que ele estabelecer a aliança, que ia ser Deus para ele e ele seria o povo. No Novo Testamento, tem diferença. E uma diferença muito maravilhosa. Porque o pessoal, se o pessoal obedecesse, Deus ia ser o Deus dele e o povo seria o povo de Deus. Só que no Novo Testamento, olha a promessa. Deus não vai habitar no meio do povo, Deus habita dentro de mim pela fé. João 14, 23. Olha o que diz.
Jesus respondeu-lhe: Se alguém me ama, obedecerá à minha palavra, e meu Pai o amará, e nós viremos até ele e faremos nele nosso lar. Ou seja, no Novo Testamento, a promessa é que Deus vai habitar em mim. Eu vou ser morada dele. Ele não vai precisar. Então, não vai depender de um lugar para Deus estar comigo. Eu sou o lugar de Deus. Todo lugar que eu colocar meu pé, Deus vai estar comigo. Então, o que diz em João 4, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Ou seja, para cultuar a Deus, não é mais um lugar, não é só no templo, não é só dentro da igreja, é todo lugar. Eu tenho o privilégio de estar com o dono do mundo dentro de mim e eu poder cultuar, ser protegido por Ele, ser guardado por Ele, ser consolado por Ele. Então, e termina quem escreveu o Levítico, provavelmente Moisés, ele termina dizendo no verso 13 o seguinte: olha o que ele diz no verso 13: Eu sou o Senhor, o teu Deus, que os tirou da terra do Egito para que não mais fossem escravos deles. Quebrei as traves do jugo que os prendia e eu fiz andar de cabeça erguida. O que o escritor estava querendo dizer, né? Era para o povo de Israel lembrar de tudo que Deus fez. E hoje, o que Deus fala para a igreja? Olha o que Deus fala para a igreja. Colossenses 1:13. Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o seu reino do seu Filho amado. Romanos 8:2. Olha o que diz. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo te livrou da lei do pecado e da morte. Ou seja, é tudo. No caso de Israel, Deus tirou ele da escravidão física que estava servindo o Egito. Aqui para a igreja, Deus lembra que Deus te tirou do mundo do domínio das trevas, ou seja, um domínio espiritual. E no caso que fala aqui em Romanos, ele te livrou da lei do pecado e da morte, ou seja, morte espiritual, pecado espiritual. Olha o que diz Efésios 1:3. É as promessas que tem para a igreja atual. Olha o que diz Efésios 1:3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, já somos abençoados, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Então, essa aí é uma simples resumida das promessas que tem para Israel e das promessas que tem para a igreja. Estamos no tempo da graça, ou seja, no tempo da igreja. Essas são as promessas são espirituais. Só que as pessoas que não entendem isso se frustram. Por quê? Porque vai para as igrejas por aí e fica ouvindo que vai ser rica, que Deus vai abençoar, que não vai ter nenhum problema de saúde, que Deus é obrigado a curar suas enfermidades, que Deus é obrigado a te dar dinheiro, que Deus é obrigado a te dar casa, a te dar carro. Jesus chamou esse povo, se você for ler no livro de João, o pessoal que serve a ele pela barriga. E Paulo chama essas pessoas que o Deus dessas pessoas é o ventre, ou seja, serve a Deus para Deus suprir as necessidades. Tem medo de passar fome, tem medo de ficar desempregado, tem medo de inúmeros medos, ou seja, mas só serve a Deus por causa dos benefícios. E Jesus falou assim, que essas pessoas que servem a ele assim, não faz diferença, por isso que ele expulsou. E no dia que ele deu esse discurso, os discípulos falaram, nossa, que discurso duro, Jesus, está em João.
Aí Jesus falou, ó, se vocês não estão contentes, vocês também podem ir embora. Aí Pedro respondeu, né? É para onde a gente irá se só o Senhor tem palavras de vida? E eu termino o estudo de hoje lendo o Salmo 34 e o verso 8. Olha o que diz. Provai e vede como o Senhor é bom. Como é feliz o homem que nele se abriga. Então, que você possa estar lendo a Bíblia, que você possa estar comparando o que eu disse aqui, que você possa estar estudando a Bíblia e tirando as suas próprias conclusões. Aqui fica a ideia e é o que acontece na prática. Se você for olhar, existe muito charlatão aí pregando bênçãos de Israel para o povo de Deus, que está na época da graça, no Novo Testamento, que não existe promessa física, é tudo promessa espiritual. Então, que você possa estar refletindo, estar crescendo mais um pouquinho na graça e no conhecimento e parando de se frustrar, né? Porque a pessoa que vive assim, procurando bênção, a pessoa tá com 50 anos, 60 anos servindo a Deus, não tá rica, não tá sobrando, tá em dificuldade. Por quê? Porque Deus não promete nada disso hoje. A pessoa tem que estudar, ela tem que trabalhar, ela tem que viver dignamente e não querendo que Deus faça milagres só para resolver os problemas dela dessa vida, né? E Paulo fala que miserável é o homem que só espera de Cristo para essa vida. Então, até o próximo vídeo.